A paz do Senhor Jesus, façamos hoje a leitura do capítulo 1 de Filemão e os capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Hebreus. Capítulo 1 de Filemão. Prefácio, cumprimentos e ação de graças. Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemão, nosso companheiro de trabalho. A nossa irmã Áfia, a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre que me lembro de ti, em minhas orações, dou graças ao meu Deus, pois tenho ouvido do amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e para com todos os santos. Oro para que o compartilhar da tua fé seja eficaz, pelo pleno conhecimento de que todo o bem que temos está em Cristo. Pois tive grande alegria e consolação por causa do teu amor, pois por meio de ti, irmão, o coração dos santos tem recebido ânimo. Paulo intercede por Onésimo. Embora eu tenha plena liberdade em Cristo para te ordenar o que deves fazer, prefiro pedir-te, confiado no teu amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, venho interceder por meu filho Onésimo, que gerei na prisão. Anteriormente, ele te foi inútil, mas agora é muito útil para ti e para mim. Eu o envio de volta a ti, como se estivesse enviando o meu próprio coração. Gostaria de mantê-lo comigo, para que no teu lugar me servisse na prisão por amor do Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu consentimento, para que a tua bondade não fosse forçada, mas sim espontânea. Pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que pudesses reavê-lo para sempre. Não mais como escravo, aliás, melhor do que escravo, como irmão amado, particularmente por mim, e ainda mais por ti, tanto humanamente como também no Senhor. Assim, se me consideras um irmão na fé, recebe-o como se recebesses a mim mesmo. E, se ele te causou algum prejuízo, ou te deve alguma coisa, lança-o na minha conta. Eu, Paulo, escrevo isto de próprio punho. Eu o pagarei, para não mencionar que tu me deves a ti mesmo. Sim, irmão, gostaria de ser beneficiado por ti no Senhor. Dê ânimo ao meu coração em Cristo. Assuntos pessoais e despedidas. Escreva-te confiado na tua obediência, sabendo que farás ainda mais do que peço. Ao mesmo tempo, prepara-me também hospedagem, pois espero que pelas vossas orações serei levado de volta a vós. Epáfras, meu companheiro de prisão em Cristo Jesus, te cumprimenta. Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Glória a Deus, aleluia. Agora, façamos a leitura do capítulo 1 do livro de Hebreus. A revelação de Deus. O Filho é superior aos anjos. No passado, por meio dos profetas, Deus falou aos pais muitas vezes e de muitas maneiras. Nestes últimos dias, porém, ele nos falou pelo Filho, a quem designou herdeiro de todas as coisas e por meio de quem também fez o universo. Ele é o resplendor da sua glória e a representação exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder e tendo feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tornando-se superior aos anjos, a ponto de herdar um nome mais excelente do que eles.
Pois a qual dos anjos disse alguma vez, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei pai, e ele me será filho? E ao introduzir o primogênito no mundo, outra vez diz, todos os anjos de Deus o adoram. Sobre os anjos ele diz, de seus anjos ele faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Glória a Deus, aleluia. Mas sobre o Filho ele diz, o teu trono, ó Deus, subsiste pelos séculos dos séculos, e o cedro do teu reino é o cetro da equidade. Amaste a justiça e odiaste o pecado. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, mais do que teus companheiros. Glórias a Deus, aleluias. Glórias a Deus, aleluia. E também diz, tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obras de tuas mãos. Eles serão destruídos, mas tu permanecerás, e todos eles envelhecerão como roupa, e como um manto os enrolarás, e como roupa serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não terão fim. Mas a qual dos anjos disse alguma vez, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés? Não são todos eles espíritos ministradores enviados para servir em favor dos que herdarão a salvação? Cristo, o Filho do Homem, é superior aos anjos, como sumo sacerdote idôneo e cheio de compaixão. Aí a gente tem o capítulo 2 do livro de Hebreus. Por isso, é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência receberam justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Essa salvação tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi depois confirmada a nós pelos que a ouviram. E juntamente com eles, por meio de sinais, Deus testemunhou feitos extraordinários, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Porque não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro, de que falamos. Mas em certo lugar alguém testemunhou, dizendo, quem é o homem para que te lembres dele? Ou o filho do homem para que te interesses por ele? Tu o fizeste um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e honra. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Contudo, agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a ele. Vemos, porém, Jesus, que foi feito um pouco menor que os anjos, coroado de glória e honra por causa do sofrimento, da morte, para que, pela graça de Deus, sofresse a morte em favor de todos. Porque era preciso que aquele para quem são todas as coisas, e por meio de quem tudo existe, ao trazer muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio do sofrimento o autor da salvação deles. Pois todos vêm de um só, tanto o que santifica como os santificadores. Por essa razão ele não se envergonha de chamá-los de irmãos, dizendo, anunciai teu nome a meus irmãos, cantarei louvores a ti no meio da congregação. Dizendo, anunciarei teu nome a meus irmãos e cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança, e ainda aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo,
e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida por meio da morte. Pois, na verdade, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Por essa razão, era necessário que em tudo se tornasse semelhante a seus irmãos, para que viesse a ser um sumo sacerdote misericordioso e fiel nas coisas que dizem respeito a Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque naquilo que ele mesmo sofreu ao ser tentado, pode socorrer os que estão sendo tentados. Pode socorrer os que estão sendo tentados. Cristo é superior a Moisés. O perigo da incredulidade e da desobediência. Glória a Deus. Aleluia. Então aqui nós temos a leitura do capítulo 3 do livro de Hebreus. Portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, considerai com atenção o apóstolo e sumo sacerdote que declaramos publicamente, Jesus. Ele foi fiel àquele que o constituiu, assim como também foi Moisés em toda a casa de Deus. Pois ele merece uma glória maior do que Moisés, assim como o construtor tem honra maior do que a casa. Porque toda a casa é construída por alguém, mas quem edifica todas as coisas é Deus. Glória a Deus, aleluias, aleluias, glórias a Deus. Moisés, como servo, foi fiel em toda a casa de Deus, para testemunho das coisas que seriam anunciadas. Mas Cristo, como Filho, é fiel sobre a casa de Deus, casa que somos nós, se conservarmos firmes até o fim da nossa confiança, até o fim a nossa confiança e a glória da esperança. Assim como diz o Espírito Santo, hoje se ouvirdes a tua voz, não endureçais o coração, como na rebelião, no dia da provação no deserto. Glória a Deus, aleluia. Onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, ainda que durante 40 anos tenha visto as minhas obras. Por isso me indignei contra essa geração e disse, estes sempre erraram em seu coração e não chegaram a conhecer os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu dizer. Irmãos, cuidado para que nunca se ache em qualquer um de vós um coração perverso e incrédulo, que vos desvie do Deus vivo. Amém, aleluias, glórias a Deus, Senhor. Aumenta a nossa fé, Senhor. Antes, exortai uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se mantivermos a nossa confiança inicial firme até o fim. Enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração, como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito, conduzidos por Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso? Não foi aos desobedientes? Desse modo, vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Façamos agora a leitura do capítulo 4 do livro de Hebreus. Diz assim, a entrada no descanso de Deus. Portanto, ainda que nos tenha sido deixada a promessa de entrarmos no seu descanso, tememos que algum de vós pareça ter falhado. Porque as boas novas também foram pregadas a nós, assim como a eles. Mas a palavra da pregação de nada lhes aproveitou, porque não foi acompanhada pela fé nos que a ouviram. Porque somos nós, os que temos crido, que entramos no descanso, conforme ele disse. Assim jurei na minha ira,
não entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem completas desde a fundação do mundo. Pois, em certo lugar, ele assim se referiu ao sétimo dia. E no sétimo dia Deus descansou de todas as suas obras. E nesse mesmo lugar diz outra vez, não entrarão no meu descanso. Portanto, visto que restam alguns para entrar, e aqueles a quem antes foram pregadas as boas novas não entrarão por causa da desobediência. Determina outra vez, certo dia, chamado hoje, depois de passado tanto tempo, ao dizer por intermédio de Davi, como já havia sido falado antes. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais vosso coração. Pois Deus não teria falado, depois disso, a respeito de outro dia, se Josué lhes houvesse dado descanso. Portanto, ainda resta um repouso sabático para o povo de Deus. Pois, assim como Deus descansou de suas obras, aquele que entrou no descanso de Deus também descansou das suas. Amém, aleluia. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Em vista disso, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é capaz de perceber os pensamentos e intenções do coração. Amém, aleluia, glórias a Deus, é verdade, sim. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão descobertas e expostas aos olhos daquele a quem deveremos prestar contas. Amém, aleluia, glórias a Deus. Cristo é superior aos sumos sacerdotes da antiga aliança. Portanto, tendo um grande sumo sacerdote, Jesus, o Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas alguém que, à nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Portanto, aproximemo-nos com confiança do trono da graça, para que recebamos misericórdia e encontremos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Façamos agora a leitura do capítulo 5, do livro de Hebreus. Pois todo sumo sacerdote é designado dentre os homens, em favor dos quais é constituído nas coisas relativas a Deus, para que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados, capaz de se compadecer devidamente dos que erram por ignorância, porque ele mesmo também está rodeado de fraqueza. Aleluia, glórias a Deus. Por essa razão, ele deve oferecer sacrifício pelos pecados, tanto pelo povo como também por si mesmo. Ninguém toma essa honra para si, a não ser quando chamado por Deus, como no caso de Arão. Assim, Cristo também não glorificou a si mesmo, para se tornar sumo sacerdote, mas sim aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que também diz em outro lugar: Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Nos dias de sua vida, com grande clamor e lágrimas, Jesus ofereceu orações e súplicas àquele que podia livrá-lo da morte. E tendo sido ouvido por causa do seu temor a Deus,
Embora sendo filho, aprendeu a obediência por meio das coisas que sofreu. Depois de aperfeiçoado, tornou-se a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Proclamado sumo sacerdote por Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Sobre isso temos muitas coisas que dizer, embora difíceis de explicar, pois vos tornastes lentos para ouvir. De fato, embora já devesseis ser mestres, ainda precisais que alguém vos ensine de novo os princípios elementares da palavra de Deus. E vos tornastes necessitados de leite e não de alimento sólido. Qualquer pessoa que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, pois é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, que, pela prática, têm suas faculdades morais exercitadas para distinguir entre o bem e o mal. Amém, aleluia. Glórias a Deus. Bem, encerramos assim a leitura do capítulo 1 do livro de Filemon. E também a leitura dos capítulos 1, 2, 3, 4 e 5 do livro de Hebreus, da Bíblia Sagrada. Senhor, nós clamamos pela paz entre as nações, né? Que o Senhor tenha misericórdia, meu Pai, dessa guerra horrível entre a Ucrânia e a Rússia, que essa guerra possa chegar ao final. Também já te agradecemos pela paz no nosso Brasil, que já começamos a ver as coisas estão mais calmas, graças a Deus. E também clamamos pelas pessoas que estão muito enfermas, gravemente enfermas, que o Senhor possa estar curando de forma sobrenatural, transformando. As que estão enfermas também. Clamamos também, Senhor, para aquelas que estão no pecado, que o Senhor possa libertar do pecado. Nós confessamos os nossos pecados, pedimos perdão a Deus, principalmente por aqueles que nós cometemos no tempo da ignorância, quando não conhecíamos a palavra do Senhor. Que o Senhor nos guarde, nos proteja nesse dia de hoje. O nosso planeta, as nações, as famílias, todas as famílias da terra, e todas as pessoas individualmente, que sejam tocadas pelo Teu Espírito Santo hoje, de uma forma sobrenatural. Em nome de Jesus, amém, aleluias, glórias a Deus.